Pessoal, agora eu vou falar para você dar uma ideia dos tipos de massa, uma classificação que existe em panificação. Nós temos basicamente três tipos: massa de sal, salgada, semidoce e doce. Como que você sabe se uma massa é um ou outro? Tranquilo. A quantidade de sal que tem numa massa salgada, deixa eu botar assim, é até 1,8 gramas por 100 gramas de farinha de trigo. Ih, professor, está complicado esse negócio de vírgula? Tá bom, então. 18 gramas para 1 quilo de farinha de trigo. Melhorou? Tá. Na semidoce é até 1,4. Geralmente eu uso 1,4. Agora na doce é 1,4, mas, por exemplo, para um brioche que tem muito açúcar, eu uso 1,2. Tá? Aí vamos lá, a quantidade de açúcar. Aqui é de 0 a 4, 0 a 40 gramas por quilo de farinha. Consertando aqui, pessoal, até 14 gramas, né? 1,4 não. E aqui 12 gramas, tá bom? E aqui eu estou fazendo por 1 quilo. Então, açúcar de 0 a 40, a semidoce vai ser de 50 a 140 gramas por quilo de farinha, e a doce de 150 até, geralmente, 200 gramas. Então, aqui eu tenho as classificações. Isso é uma coisa orientativa, mas que é muito utilizada. Tá? Fermento biológico instantâneo seco é até 10 gramas por quilo de farinha. Aqui, 10 a 15 gramas. E aqui, 20 a 25 gramas por quilo de farinha. Eu não uso muito 25, não. Eu prefiro utilizar 20 gramas e ter uma fermentação mais longa no pão, que vai me dar muito mais sabor. Por que aqui é maior a quantidade de açúcar, de fermento? Porque quando eu tenho uma massa que tem, por exemplo, 8 gramas de açúcar, 80 gramas aqui, ela não prejudica a fermentação. Passou de 80 gramas, foi para 150, ela consome muito fermento. Então eu tenho que aumentar a quantidade de fermento dessa para essa. Tá bom? O que mais que a gente pode botar? Ovo. Os ovos que devem ser pesados, eles variam de 0 a 50 gramas, que é mais ou menos um ovo, dependendo se é ovo pequeno. Aqui, de 50 a 100 gramas. E aqui, 150 a 200 gramas. Por exemplo, um brioche, você pode usar 200 gramas. Eu uso 150, porque eu acho que às vezes fica um pouquinho gosto de ovo se você utilizar muito ovo. E você não vai ficar tirando a calança, que é aquela partinha branca, que aí você não vai fazer mais nada na vida. Tá bom? Então, isso aqui é o orientativo. Agora eu vou falar para vocês outros tipos de massa que tem. A rústica. O que é uma massa rústica? Que a aparência do pão é uma aparência não tão refinada, mas o sabor deles é fantástico. Temos, por exemplo, um pão australiano, aquele do Outback, né? É um pão à base de cacau, açúcar mascavo, farinha de trigo integral e mel. É um pão rústico. Uma focaccia. Aqui nós estamos falando de um pão de massa de sal, e esse aqui é um pão de massa doce. Tá? Um pão de fermentação natural. O que é fermentação natural? Nós vamos ter uma aula específica disso. Nós vamos fazer pão de farinha de trigo integral, fermentação natural, e pão de centeio. Cada um com seus benefícios, centeio integral. É um pão que você não utiliza muito fermento ou nenhum, porque o próprio cereal, a própria farinha, ela é fermentada com água durante alguns dias e me gera fermentos, micro-organismos que, em reação com a farinha, vão gerar volume, vão gerar gases.
é um assunto muito interessante, tá? Isso aqui nós podemos ter fermentação natural com FTI. O que é FTI? Farinha de trigo integral ou farinha de centeio. Isso é só para você ter uma ideiazinha da aula que a gente vai dar sobre isso.